Olá, artesã e futura artesã. O meu nome é Elis Ribeiro e você está no vídeo do projeto Artesã Vendedora. Este projeto vai ao ar todas as segundas-feiras às 19h30 no canal do Profissão Feltro no YouTube. E o objetivo deste projeto é te ensinar marketing e vendas para artesanato, para que além de produzir peças maravilhosas, você saiba como vendê-las a um preço justo, conseguindo estruturar um negócio lucrativo no artesanato em feltro, trabalhando aí, na sua casa. Então, já se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhuma aula. Antes, se você estiver chegando aqui pela primeira vez, eu tenho alguns avisos importantes. Todo o material complementar da aula estará disponível para download na descrição do vídeo, para que você possa aprofundar o conhecimento que adquiriu durante a aula. Para que não haja distrações e você possa acompanhar a aula da melhor forma possível, eu não vou abrir para perguntas durante a aula. Mas caso você tenha alguma dúvida ou tenha alguma dificuldade para implementar o que foi ensinado, assim que acabar a aula na segunda-feira, o Ricardo Oliveira, que é o especialista em marketing e vendas do Profissão Feltro, vai estar respondendo todas as suas perguntas na nossa comunidade lá no Telegram. Porque por lá, caso seja necessário, ele vai poder postar áudios, vídeos, imagens. E você também vai poder interagir com outras artesãs que provavelmente vão ter as mesmas dúvidas que você. E se você estiver vendo esse vídeo depois da estreia, poderá ver todas as perguntas e respostas lá na comunidade. Basta você pesquisar pela hashtag Artesã Vendedora. Então, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo e solicitar sua entrada na nossa comunidade. Agora, vamos para a nossa aula de hoje. Olá, artesã! Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou especialista em marketing, vendas e crescimento estruturado do Profissão Feltro. E hoje nós vamos tratar aqui nessa aula do projeto Artesã Vendedora de um assunto muito importante, que é a precificação dos nossos produtos. E quando eu falo precificação, esse preço que a gente vai colocar não é apenas o valor da linha, da agulha e do feltro, mas o preço que você coloca em cada peça vai ajudar a estruturar todo o seu negócio. Porque ele vai prever um salário para você como artesã, vai prever uma margem de reserva para o seu ateliê, e é sobre tudo isso que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Independente do negócio que a gente esteja trabalhando, seja artesanato, ou algum outro negócio, ou uma empresa qualquer, o fator mais importante dessa empresa são as suas vendas. Mas é essencial que você venda o seu trabalho pelo preço correto, porque disso depende toda a saúde financeira do seu negócio. Porque é através do preço do nosso produto que vai entrar o dinheiro para a gente gerenciar e tocar o nosso negócio. Repetindo, seja um ateliê ou seja qualquer um outro. Porque quando você precifica da forma correta, você sabe exatamente quanto que você pode ganhar no final do mês, quando é que você vai poder comprar uma máquina nova para o seu ateliê, por exemplo, como é que será o crescimento do seu negócio, e tudo isso depende do preço certo que a gente coloca em cada peça que você vai vender. Eu sei que é chato ficar anotando tudo, quanto que gastou, colocando no papel para definir o nosso preço, mas esse tipo de coisa faz parte de ter um negócio, e ainda mais um negócio lucrativo. Então eu vou tentar facilitar ao máximo esse processo de ter que medir, de ter que pesar, de ter que ver quanto você está gastando disso e daquilo, desde que não comprometa o nosso objetivo de conseguir um preço justo para a sua cliente e um preço estratégico para o seu negócio. Para a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa garantir é que você não vai ter prejuízo e que vai ter capital para reinvestir no crescimento do seu negócio. Além de um salário mensal, afinal ninguém trabalha de graça, né? E para que o seu aprendizado seja mais dinâmico, eu sugiro que você escolha uma peça aí do seu ateliê e calcule o preço aqui junto comigo. E se você está começando agora, acompanhe aqui o exemplo que eu vou trazer, que aí você já começa da forma correta. Vai ser uma aula rápida, bem dinâmica, eu só peço que você acompanhe e preste atenção comigo até o final da aula. E no final, todos esses slides que eu vou passar aqui para você vão estar disponíveis no material complementar da aula para que você possa consultar depois, caso você precise, tá bom? Então, para construir o nosso preço de venda, a gente precisa de alguns cálculos anteriores para que depois, quando a gente somar tudo, a gente tenha finalmente o nosso preço correto de venda. Vamos então começar com o cálculo 1, o valor da hora trabalhada. Como eu tinha te falado antes, você não trabalha de graça e você precisa tirar o seu salário todos os meses para cobrir os seus gastos pessoais do dia a dia. E aqui a gente também vai fazer a distinção do que é seu dinheiro para você gastar no seu dia a dia e o que é dinheiro do ateliê para a gente reinvestir no nosso negócio, tá? O primeiro valor que vai entrar no nosso cálculo não é o valor total do seu salário,
e nem o valor de um dia de trabalho, por exemplo, mas nós vamos utilizar o valor da hora trabalhada. Então vamos primeiro ter que definir quanto custa cada hora do seu trabalho dentro do seu ateliê. Agora, para saber quanto vale cada hora do seu dia de trabalho, nós vamos precisar definir 3 fatores aqui. Qual salário você quer ganhar, quantas horas você vai trabalhar por dia e quantos dias por semana você vai dedicar para o artesanato em feltro. Porque tanto o salário que a gente vai definir aqui no início, a quantidade de horas por dia que você vai trabalhar no seu ateliê e quantos dias por semana, tudo isso vai impactar bastante no preço final da nossa peça. Vamos começar com o valor do salário. O valor do salário mensal aqui não deve ser um valor tão alto que você não consiga alcançar em um curto ou médio prazo, e também nem tão baixo que seja muito fácil de você alcançar. Se você já tem uma média aí de quanto você ganha por mês, já descontado todos os custos, coloque um valor um pouquinho maior do que esse. E se você ainda não ganha nada, está começando agora, coloque um valor que não seja tão fácil de alcançar, mas que seja dentro de uma realidade. E o legal de definir esse valor de salário mensal é que ele vai te dar uma meta de vendas por mês também. Aí basta você correr atrás da sua meta todos os dias. Se não alcançar no primeiro mês, você vai ter que redobrar sua motivação para o segundo, para o terceiro, até que você alcance a sua meta de salário. Porque aqui, sabendo que você está cobrando o preço correto, a única coisa que vai faltar para você alcançar o salário que você determinou aqui é efetivamente preencher as horas de trabalho durante o dia com encomendas. Se você estiver trabalhando efetivamente a quantidade de horas necessárias e ganhando a quantidade que nós vamos definir por hora trabalhada, você vai alcançar o seu valor de salário. E aí, quando você alcançar, você aumenta a sua meta, recomeça o processo, talvez dedique um pouco mais de tempo, e aí a gente vai crescendo esse negócio e crescendo o valor que você ganha por mês. Então, uma boa meta para quem está iniciando agora no artesanato em feltro é colocar, por exemplo, um salário de R$1.000. Vamos colocar que você quer ganhar R$1.000 por mês trabalhando em casa com artesanato em feltro. Então vamos usar esse salário inicial de R$1.000 se você for iniciante. E no nosso exemplo, você vai trabalhar 6 horas por dia e 4 dias por semana para ganhar esse salário de R$1.000. Esse salário de R$1.000 trabalhando em casa com artesanato em feltro para um iniciante é possível de alcançar? Sim, é possível de alcançar. É uma meta fácil de alcançar? Não, não é uma meta fácil de alcançar, mas é possível. Então, para alcançar esse salário de R$1.000, você vai ter que trabalhar 6 horas por dia no seu ateliê em casa, 4 dias por semana. Então, quando você tiver um volume de encomendas que preencha 6 horas do seu dia, trabalhando 4 dias por semana, você vai chegar àquela meta de R$1.000, tá bom? Então, vamos lá. Então, o cálculo 1 seria de horas trabalhadas por mês. Então você vai trabalhar 6 horas por dia, 16 dias no mês, porque são 4 dias vezes 4 semanas, né? Que vai dar um total de 96 horas trabalhadas por mês. Então esse é o volume de horas que você tem que trabalhar por mês para ganhar o seu salário de R$1.000, tá? Trabalhando 4 dias por semana. No nosso cálculo 2, então, para a gente saber o valor da hora trabalhada, nós vamos pegar os R$1.000 que você quer de salário e dividir pela quantidade de horas que você vai trabalhar por mês. Então são R$1.000 dividido por 96 horas, que vai dar um total de R$10,41. Então o valor da sua hora de trabalho, nesse caso, é de R$10,41, tá? Mas agora vamos imaginar que para você fazer esse trabalho aqui da anjinha, essa peça do início ao fim, você não vai gastar apenas 1 hora de trabalho. Vamos colocar que você vai gastar 5 horas de trabalho, tá? Então você vai ter que dedicar 5 horas do seu dia para fazer uma anjinha daquela. A gente vai pegar o valor da sua hora de trabalho, que é R$10,41, e multiplicar pela quantidade de horas que você vai gastar nessa peça específica que a gente está precificando. Então, R$10,41 vezes 5 vai dar um valor de R$52,05. Então, o primeiro valor para o nosso cálculo da anjinha é de R$52,05. Esse é o valor que você será paga para produzir essa peça. É uma parte do seu salário, esses R$52,05, tá bom? Então, depois de encontrar o nosso primeiro cálculo, que é o cálculo do valor do seu trabalho, nós vamos conversar um pouco sobre o segundo cálculo, que é o custo fixo do seu ateliê. É mais um valor que precisa entrar na composição do nosso preço.
O custo fixo é tudo aquilo que é usado no processo de produção e venda, que você precisa pagar, gastar ou investir, mesmo que não venda nada. Então vamos supor aqui que você é um artesã que alugou um espaço para montar o seu ateliê, tá? Então, independente de você fazer 100 peças por mês ou de você fazer 0 peças por mês, no final do mês você tem que pagar o aluguel do espaço que você está utilizando. Então isso entra como um custo fixo, porque independente de você vender ou não, todo mês você tem que pagar aquilo ali. O mesmo acontece com água, com luz, com telefone, com internet. Tudo isso você tem que pagar mesmo que você não venda as suas peças. É um custo fixo. Diferente da quantidade de feltro, que você vai gastar mais ou menos de acordo com a quantidade de peças que você faz, aqui, independente de vender ou não, você vai estar gastando. Como você ou a maioria de vocês vai trabalhar em casa, esses custos fixos do seu ateliê vão ser bem baixos, quando não até quase que zerados, porque o custo fixo do seu ateliê vai se confundir um pouco com os custos da sua casa. Então, água e luz você já paga na sua casa, então você arrumou um cômodozinho, um espaço para trabalhar com artesanato em feltro, mas isso não vai ter um impacto tão grande no valor, por exemplo, da sua conta de luz. Internet provavelmente você já tenha na sua casa, você não vai ter que pagar aluguel. Então, no início, os seus custos fixos vão ser bem baixinhos. É claro que se você já trabalha mais tempo, já tem uma estrutura, tem um aluguel para pagar, aí você vai colocar o valor integral de tudo aqui. Caso você esteja começando ou trabalhando a partir de casa, esses custos vão ser bem reduzidos. Para você ter uma noção de quanto está gastando, você pode observar, por exemplo, a conta de luz. Então vamos imaginar que antes você tinha uma conta de, em média, R$100 por mês, começou a trabalhar essas 6 horas na sua casa com artesanato em feltro, sua conta foi para 130, vamos imaginar. Então, o valor que você vai jogar aqui no custo fixo do seu ateliê é esses R$30 e não os 130. Se você tiver que trocar por uma internet melhor, mais cara, a diferença você também coloca aqui. Se permanecer com a mesma internet, não precisa trocar. O mesmo acontece com luz, com material de limpeza, com todas essas coisas que você vai gastar especificamente com o seu trabalho, tá? Então aqui vamos fazer o nosso primeiro cálculo do total dos gastos fixos do ateliê. Então você vai anotar os gastos que acredito que influenciam diretamente no seu trabalho. Por exemplo, eu coloquei aqui a luz proporcional no valor de R$40, o site que você paga hospedagem todo mês para vender suas peças por R$30, a internet que você teve que contratar uma internet mais rápida, R$50 a mais, manutenção da máquina, você pode pegar o valor total que você gasta com manutenção, dividir por 12 meses e colocar como um custo fixo, o valor de produtos de limpeza para limpar o seu ateliê. Então aqui nesse nosso exemplo deu um total de R$155 os custos fixos mensais do meu ateliê, tá bom? O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos pegar também esse custo, que é de 55 do mês inteiro, das 96 horas trabalhadas, e achar o custo fixo de cada hora. Porque, por exemplo, nessa peça, o valor do custo fixo que vai impactar nessa peça não é do mês inteiro, e sim apenas o custo fixo de 5 horas, porque é o tempo que a gente vai gastar para fazer essa peça. Então, o valor total de 155 você vai dividir pela quantidade de horas de trabalho. R$155 dividido por 96 horas de trabalho vai dar um total de R$1,61. Então o meu custo fixo por hora trabalhada, cada hora que eu trabalho no meu ateliê, independente de estar vendendo ou não, eu vou gastar R$1,61. Então se para fazer anjinho eu levo 5 horas para terminar, então o meu custo fixo nessa peça é de 5 vezes R$1,61. Então o segundo valor que a gente vai colocar é o valor referente aos custos fixos, que vai dar um total de R$8,07. Então, já temos 2 valores para a composição do nosso preço. O nosso terceiro valor, então, é o custo variável da produção. Nesse cálculo entra todo o material que você utilizou: feltro, enchimento, linha, cola, papel termocolante e por aí vai. Esse custo varia conforme o modelo e o tamanho da sua peça. Então, dependendo do tamanho da peça, da quantidade de feltro, da quantidade de material extra, tudo isso vai impactar no valor. Por isso não é um custo fixo, ele varia de acordo com a peça que você está fazendo. Então, mais uma vez voltando na nossa anjinha, nós vamos começar a calcular a parte que dá mais trabalho geralmente para os artesãos calcularem. E que a gente vai tentar trazer o mais próximo possível da realidade, mas sem que você tenha que ficar medindo e calculando centímetro por centímetro das coisas.
porque no final de tudo isso não vai impactar muito no preço final da nossa peça, esses centímetros a mais ou a menos. Então o primeiro material e mais importante que a gente vai usar é o feltro. Em vez de você ter que calcular a área total do feltro, ver quanto que você gastou, fazer a conta aqui, conta ali, eu quero propor para você uma conta mais simplesinha. Vamos supor que esse feltro azul mais clarinho aqui seja todo o feltro que você comprou. E vamos imaginar que esse feltro todo aqui custou R$19, que seja 1 metro de feltro, tá? Então, e observando que você vai ter que fazer isso só uma vez quando você for precificar. Depois, você coloca o preço na sua peça, não precisa fazer isso de novo. O que eu fiz aqui nesse exemplo para te mostrar? Eu peguei o feltro inteiro, no valor de R$19, e dividi ele mais ou menos ali, imaginariamente, em 3 partes. Você pode dividir em 3, em 4 partes. E eu peguei o meu molde e risquei ele todinho, deixando ele o mais juntinho possível. E sempre lembrando assim, se você tiver, quando você for riscar a cabeça, você não vai riscar uma só, você vai colocar 2, porque tem a parte da frente e a parte de trás. A mesma coisa o bracinho, você não pode colocar só 2, você tem que colocar 4, porque é a parte da frente e do de trás. Os pezinhos, o corpo também, a asinha, o cabelo, a parte de frente, da parte de trás. Então, para calcular quanto você vai gastar de feltro, você vai cortar todos os moldes no papel sulfite e colocar todo sobre o feltro bem juntinho. Você pode riscar também no feltro dobrado ou riscar 2 vezes a mesma parte do corpo, como eu falei para você. Você pode colocar todos os moldes sobre o mesmo feltro, independente da cor, desde que sejam feltros do mesmo preço. Então aqui no exemplo dessa imagem, ó, você vê que eu dividi em 3 partes e gastei metade. Então eu pegaria o valor de R$19 e dividiria por 2. Se dessas 3 partes eu gasto uma parte só, já fosse todo o meu molde, eu dividiria por 3. Se eu ocupasse o valor todo, cobraria o preço cheio. No meu caso, eu peguei um tamanho de feltro que me custou R$19. Coloquei todo o meu molde ali, bem juntinho e quantas vezes forem necessário, e usei só uma parte daquelas 3 partes do feltro. Então a proporção do feltro gasto na peça foi de 1/3. Então o valor do feltro gasto na peça foi R$19 dividido por 3, que vai me dar um valor de R$ 6,33. Independente de ser uma cor ou outra, desde que seja o mesmo preço, não tem problema nenhum. A gente pode fazer assim e já elimina a necessidade de fazer um monte de contas de área do feltro para calcular isso aqui. Bom, continuando aqui então com a nossa precificação, é importante que à medida que você vai trabalhando na peça, você vai pegando, se for a primeira vez que você faz, você vai anotando ali do lado tudo que você está gastando, absolutamente tudo. Gastou, coloca ali. Depois vai pesquisar o preço, fazer as contas e ver quanto que você gastou de material bem certinho. Então você está ali fazendo, vou usar isso aqui, vai lá e anota, deixa do ladinho. Depois no final você faz esse cálculo. No caso aqui da anjinha, de tecido de renda dourada, que eu paguei R$ 39,90 o metro, eu usei um tamanho de 20 centímetros por 60, que me deu um custo final de R$ 3,99. Um outro custo que a gente tem é com o enchimento, com a fibra para enchimento, que eu paguei R$ 29,50 no pacote com 1 kg e utilizei 120 gramas. É que seria um pouco mais complicadinho, você teria que pesar ou ter mais ou menos uma noção dessa fibra para a gente poder trabalhar aqui o preço dela. Então aqui você pode fazer uma regra de 3 básicas. Então R$ 29,50 é o valor de 1.000 gramas e o preço que eu quero descobrir para 120 gramas. Então multiplicando o cruzado lá, a gente tem 1.000 vezes o valor que eu quero igual a 3.540 e por fim você divide, me dando um valor de 3,54 nas 120 gramas, tá? É uma regrinha de 3 básica, é só você, se você não conseguiu compreender direito, é só você ver como é que faz uma regrinha de 3 básica e utilizar aqui. Para o aviamento foi gasto linha de costura comum de diversas cores, o carretel custa R$ 2,50. Então também você não precisa ficar medindo cada centímetro que você vai usar. Você pode pegar o custo de R$ 2,50, ver a quantidade que vem aí na linha que você comprou e colocar o custo a cada 5 metros ou a cada 10 metros. Ou você vai gastar um tubinho ou meio tubinho, que pode ser meio no olho, tá? Não precisa você medir metro por metro, não vai impactar tanto assim no final. Porque eu sei que vocês não vão medir centímetro por centímetro dessa linha, e eu também não mediria e acho que não vai fazer tanta diferença aqui no nosso valor final. Então foi utilizado também 30 centímetros de fita cetim dourado ao custo de R$ 2,10, fita de cetim branca para o laço ao custo de 25 centavos, 90 centímetros de cordão metalizado dourado ao custo de 90 centavos, 2 meia pérolas para os brincos ao custo de 5 centavos, 10
pérolas para a confecção do tercinho no custo de 35 centavos, crucifixo para o tercinho custou 25 centavos, utilizei também meio bastão de cola quente no valor de 50 centavos e olho resinado tamanho M que custou 65 centavos o par. Então depois basta você somar tudo isso e aqui no meu caso deu o valor de R$ 23,51 o material que eu gastei para fazer a anjinha. Se você for colocar alguma embalagem, comprar plástico, papel, sacola, tudo isso você também pode colocar aqui nesse valor dos custos, tá? Porque dependendo da peça que você vai colocar numa embalagem maior, numa embalagem menor, então também é um custo que varia. Então você também pode colocar agora nesse momento o valor da sua embalagem. Ou o valor da despesa que você vai ter no correio para enviar isso para sua cliente, que também varia de acordo com o tamanho e o peso da peça. Então, todos esses custos variáveis você pode colocar agora nesse momento. Então, o próximo elemento que vai entrar aqui na composição do nosso preço é a margem de lucro. Então, a sua margem de lucro é a parte que vai fazer o seu ateliê crescer e te proporcionar uma margem financeira para imprevistos ou para investir na estrutura do seu negócio, seja para a aquisição de uma máquina de costura nova ou o aumento do seu estoque de material. Então, dentro do nosso preço, a gente vai ter uma margenzinha de lucro, porque às vezes quando a gente fala margem de lucro, a gente pensa, é quanto eu estou ganhando na peça, mas não. Lembra que dentro desse preço já tem o valor do seu salário, já tem o valor de todos os gastos, de todos os custos fixos e variáveis, e essa parte da margem de lucro é o que a gente vai guardar e você não vai gastar para a gente investir no negócio. Esse é o dinheiro da sua empresa, não é um dinheiro seu. Você pode até juntar uma parte desse valor todo mês e no final do ano te dar um 13º salário. Também pode ser usado dessa forma. Ou a sua máquina estragou, você vai ter que mandar para o conserto, ou vai ter que comprar uma máquina nova, uma máquina melhor. Tudo isso a gente vai juntando aqui com essa margem de lucro para dar um crescimento para o nosso negócio. Então lembre-se que estamos construindo o preço de venda, nesse caso da anjinha. E já temos alguns valores para garantir o seu salário e para cobrir os custos do ateliê e do material usado. Então a sua margem de lucro para crescimento da empresa deve variar entre 10% e 20% do valor final da peça. Então antes de definir o nosso valor final, é bom dar uma olhadinha no preço das suas principais concorrentes para ter uma noção do preço que o mercado já está disposto a pagar por um trabalho como o seu. Então, não que você vá copiar o preço das outras artesãs, mas é bom você ver quanto que já estão pagando em um produto semelhante ao seu, para você ter uma noção. Porque depois que a gente tiver o nosso preço final, você vai ver que ele é um preço final base, que já cobriu todos os nossos custos, que já está ok, mas que você pode jogar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, de acordo com alguns fatores. E um deles é a sua concorrência. Agora nós já temos todos os valores envolvidos na composição do nosso preço. Agora nós vamos calcular o valor final do preço de venda da nossa anjinha. E para isso nós vamos lá no nosso site do Profissão Feltro, porque eu desenvolvi uma calculadora de preço para artesanato que vai te ajudar bastante agora nessa fase do cálculo final de venda da minha anjinha ou da peça que você está calculando aí junto comigo, tá? Então se você estiver calculando a sua peça, você já definiu o seu salário e o valor da sua hora de trabalho, já definiu os custos fixos que você tem aí na sua casa com o seu ateliê, já definiu os custos de material que você teve para fazer a sua peça, e agora então, depois que você já tem todos esses valores anotadinhos aí, nós vamos colocar na calculadora e ter o nosso preço final de venda. Então já estamos aqui no site do Profissão Feltro. Se você não conhece, sugiro e te convido a conhecer. Temos aqui as próximas aulas do projeto Artesã Vendedora e do projeto Ideias Lucrativas, os próximos eventos que a gente vai disponibilizar aqui, nosso curso gratuito para iniciantes, um blog que vai te ajudar muito se você quiser viver do artesanato em feltro, calculadora de moldes, calculadora de preço de artesanato, as nossas redes sociais, tá? Se quiser conhecer um pouquinho mais da nossa história, eu te convido para conhecer o nosso site. Então vamos clicar aqui em calculadora de preço de artesanato e vamos para a gente caminhar para o final da nossa aula. Então aqui agora a gente vai colocar aqueles valores que a gente calculou, tá bom? Então vamos partir de um salário de R$ 1.000. Qual salário você quer ganhar como artesã?
Eu sei que você quer e todo mundo quer um salário muito maior, né? Mas a gente está aqui para trabalhar com os pés no chão, não para te iludir, mas para colocar alguma coisa que realmente seja alcançável, tá? Então a gente vai ter metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, para ir aumentando cada vez mais o seu salário. Mas esse salário de R$1.000 já vai ser um salário que você vai ter que se dedicar bastante para chegar. Então você definiu que vai trabalhar 6 horas por dia no seu ateliê. E lembrando só que para você ganhar esse salário de R$1.000, você tem que trabalhar realmente essas 6 horas. Tá? Não é só estar no ateliê, é estar trabalhando para chegar nesse valor de R$1.000. 4 dias por semana. Vai dar um total de 96 horas trabalhadas por mês. Para fazer, no caso da minha anjinha, aquela peça do início ao fim, eu gasto não, né? Porque eu nunca conseguiria fazer aquela peça da forma como vocês fazem. Mas a artesã gastou 5 horas. Então, o valor do nosso custo fixo mensal foi de R$155, né? O custo do material, R$23,51. Lembrando que aqui no custo fixo mensal você pode colocar o custo total do mês do ateliê. Não precisa colocar o valor da hora, porque a própria calculadora já faz esse cálculo levando em conta as horas que você trabalhou na sua peça. E outros custos variáveis, que é o que eu tinha conversado com você, embalagem, correio, divulgação, eu não vou colocar nada aqui agora no valor, mas você pode colocar caso você tenha. E a nossa margem de lucro, que pode variar entre 10% e 20%, vamos colocar aqui 15% de margem de lucro, tá? Qualquer coisa depois você pode aumentar um pouquinho. E aqui nós temos alguns valores. Então, o valor do seu trabalho nessa peça foi de R$ 52,08, lembra que a gente tinha calculado. O valor do custo fixo por hora trabalhada, R$ 8,07. Ah, mas esses valores a gente já tinha calculado. Sim, mas é por isso que a calculadora te ajuda tanto a calcular mais rapidamente, porque você, tendo só os valores de quanto você gasta por mês e quanto você gastou de material, ela já vai calcular tudo aqui automático para você. Então, o valor do custo variável total do produto, R$ 23,51. O valor do lucro que você vai guardar, né, é R$ 12,55. E o valor final dessa peça, R$ 96,21. Só voltando aqui, algumas considerações importantes sobre esse valor final. Então, como eu tinha comentado com você, esse é o valor base que você irá considerar para precificar o seu produto. Usando esse valor, você pode ter a certeza que todos os seus custos de produção estão cobertos e que o seu trabalho vai estar sendo remunerado, além de garantir um crescimento estruturado do seu negócio, lá com a nossa margem de reserva, tá? Mas nada impede que você aumente um pouco esse valor, tomando como referência alguns fatores, como o valor praticado pela concorrência, a região do país onde você mora, a sua experiência e a qualidade final do seu produto. Tudo isso pode fazer com que o seu preço aumente um pouquinho, né, chegando ali de 95 até 110, ou fique nesse patamar. Se você quiser ganhar mercado mais rapidamente agora que você está começando, você pode optar por até baixar um pouquinho esse valor para que você ganhe no volume de venda, sabendo que mesmo assim você não vai estar perdendo dinheiro, porque a gente calculou ali, por exemplo, quanto você gastou de material foi R$ 23,50, depois mais R$ 8,00 de custo fixo, né? Então, se você quiser baixar um pouquinho no início para ganhar tração mais rápido aí no seu negócio, também é uma coisa que você deve analisar aí como estratégia de negócio, tá? A gente vai falar muito sobre isso, sobre venda, sobre estratégia de negócio aqui no nosso projeto Artesã Vendedora. Sempre que for ajustar o valor do seu produto, faça isso aumentando a margem de lucro, tá? Até que você consiga o valor justo, mas nunca abaixo do nosso valor base. A não ser em casos extremos que você queira abaixar um pouquinho mais para ganhar mais tração nesse início. Mas não é recomendado cobrar abaixo desse valor base. E caso haja algum aumento de matéria-prima ou o cliente queira uma peça com mais detalhes, o que vai impactar no número de horas gastas na confecção, ou caso você deseje aumentar o valor do seu salário mensal, ou caso você aumente o número de horas trabalhadas, você poderá calcular novamente o seu preço base. Porque só voltando aqui, para te explicar uma coisa. Vamos supor que você tenha chegado aqui nos seus R$ 1.000 de salário, trabalhando 6 horas,
por dia no seu ateliê, 4 dias por semana. Mas vamos imaginar que ao invés de 1.000, agora você queira partir para uma próxima etapa e ganhar R$2.000 por mês no seu ateliê. Se você mantiver as mesmas 6 horas de trabalho e os mesmos 4 dias de trabalho na semana, com os mesmos custos, você vai ver que o valor da sua peça pularia para R$156. E por que isso acontece? Porque quando você quer alterar o valor do seu salário, você tem duas formas. Ou você altera o valor de cada peça individual que você vende para no final dar o montante que você precisa do seu salário, ou você vai aumentar a quantidade de horas que você trabalha. E você trabalhando mais, você vai diluir mais esses custos. Então, se em vez de 4 dias na semana você passar a trabalhar 5, já passa para 120 horas trabalhadas por mês e já cai o valor final do seu produto. Caso você queira trabalhar tempo integral aqui no seu ateliê, 8 horas por dia, 5 dias na semana, você vai ver que já vai cair ainda mais o valor aqui o valor do seu produto, porque agora você trabalha 160 horas por semana. Quando você tiver encomenda para trabalhar 8 horas por dia, 6 dias por semana, tá? Não é só decidir, você tem que ter encomenda para trabalhar. Então, se hoje a sua realidade é trabalhar 2 horas por dia, 3 dias por semana, para dar conta do que você já tem de encomendas, você vai ter que ajustar o seu salário também, tá bom? Então, se você tiver menos horas hoje para trabalhar, você teria que abaixar o seu valor de salário. Mas por que eu coloco esses R$1.000 de salário? Porque ele vai servir para você como uma meta. Então, mesmo que você ainda não esteja trabalhando 6 horas por dia, 4 dias na semana, essa é a sua meta. E você vai trabalhar todo dia com algumas ferramentas de venda, de marketing, para aumentar as suas encomendas, para que você possa chegar a trabalhar 6 horas por dia, 4 dias na semana, cobrando esse valor nos seus produtos, para ter os R$1.000 de salário. E para finalizar aqui com vocês, deixa eu voltar aqui para te mostrar alguns fatores de como você pode aumentar o valor das suas peças, tá? Então, com aquele mesmo cálculo que a gente fez, como é que você vai poder cobrar, ao invés de R$ 96,20, você cobrar R$110, R$115 nessa mesma peça? Então, para isso você tem que entender que valor e preço são coisas diferentes. Então, você pega aquela anjinha que a gente fez e entrega para você e fala, custa R$ 95. Então, você vai me dar R$ 95, esse é o preço, é o valor monetário que você vai me dar por ela. Agora, o que é o valor? O valor é quando o seu cliente pega essa anjinha, olha e fala, que legal, um trabalho bem feito, muito bem feito, eu pagaria até mais por essa peça. Porque a percepção de valor que ela teve daquela peça foi até maior do que o preço que você cobrou. E para que isso aconteça, você aumente essa percepção de valor na cabeça da sua cliente, você vai trabalhar com 3 pontos bem importantes, que é a qualidade, a originalidade e a consistência. Então, só explicando rapidamente esses 3 pontos para você, eu peço que você fique ligado aqui no nosso projeto Artesã Vendedora, que a gente vai trabalhar ao longo do tempo com cada um desses pontos para aumentar a percepção de valor que a sua cliente tem do seu trabalho. Nós vamos começar falando da qualidade. E esse eu acho o componente essencial ao seu trabalho. Porque existem muitos ateliês e inúmeras artesãs que não conseguem vender as suas peças simplesmente porque elas não têm qualidade. E essa qualidade é muito importante tanto para o negócio local, aí no seu bairro, na sua cidade, porque grande parte das encomendas virão através de uma indicação de outros clientes ali do boca a boca, mas também quando você decide vender pela internet, onde a concorrência é muito maior. E aqui deixa eu dividir essa qualidade em 2 aspectos. Primeiro, a qualidade do seu produto e também a qualidade do seu negócio. Quando eu falo na qualidade do produto, eu estou falando na qualidade, por exemplo, da matéria-prima usada para confeccionar o seu produto, que pode ser exemplificado pela qualidade do feltro, dos aviamentos, variedade de cores, tipos diferentes de feltros e outros tecidos que pode dar um charme especial na sua peça. Ou seja, toda a matéria-prima que você possa usar para enriquecer ainda mais o seu trabalho. Uma outra qualidade importantíssima, ainda falando sobre a qualidade do produto, é a qualidade técnica. Você precisa estar constantemente aprendendo e aperfeiçoando as suas técnicas de confecção e das suas peças. Não adianta nada você fazer um feltro de primeira linha só com material legal,
Se você não sabe como fazer um ponto caseado bem feito, ou como fazer o rostinho da sua boneca da forma correta e bem proporcional. Falando agora sobre a qualidade do seu trabalho, do seu negócio, isso vai englobar a forma como você trata a sua cliente, a pontualidade na entrega e detalhes que vão dar um toque mais profissional ao seu trabalho, como etiquetas, tags, embalagem, um cartãozinho de agradecimento enviado junto com a encomenda e uma coisa extremamente importante que é o seu pós-venda. Então você precisa estar presente, ajudando a sua cliente, não apenas antes de fechar a sua encomenda, mas depois da peça finalizada e de você entregar a sua encomenda, a sua tarefa vai ser encantar a sua cliente, para que ela volte a comprar de você. E além de ser uma cliente que compra o seu trabalho, ela se torna uma divulgadora do seu trabalho. Você já ouviu alguém falar, ou você mesmo faz assim, olha, eu compro dessa pessoa, eu sei que é mais caro, mas é um produto muito bom. Então, isso porque você consegue enxergar um valor maior do que o preço. O nosso segundo aspecto muito importante aqui para aumentar o valor das suas peças ou das suas apostilas, daquilo que você esteja vendendo, e depois nós vamos falar também, ter uma aula mais específica sobre apostilas, sobre produtos digitais, como precificar produtos digitais, que é diferente de precificar um produto físico, como a gente está fazendo aqui agora. Então esse segundo componente que a gente vai usar para agregar valor às suas peças é a originalidade. Hoje você pode ver que as artesãs fazem peças muito parecidas, quando não são exatamente iguais, porque várias compram a mesma apostila, usam os mesmos moldes, né? E depois algumas lançam apostilas inspiradas no molde de outra apostila e acaba que fica tudo muito igual. E para as artesãs, principalmente para as artesãs iniciantes, é muito mais difícil fazer algo que seja totalmente diferente, porque elas não dominam ainda a técnica de criar os seus próprios moldes. Nesse caso, você precisa tentar ser original. Mesmo usando o mesmo molde de outras artesãs, você precisa dar um jeito de colocar o seu toque pessoal, seja na roupa, nos acessórios, nas cores. A originalidade, além de agregar mais valor, ainda te destaca da maioria da concorrência. Por isso, seja diferente e seja única. Não precisa fazer grandes mudanças se você ainda não está segura. Use o seu bom senso. Mas o seu objetivo é criar uma identidade nas suas peças, de modo que a pessoa bata o olho e já saiba, foi a artesã tal que fez essa peça, tá bom? E o terceiro pilar para o aumento da percepção de valor do seu trabalho é a consistência. Não basta ter qualidade nos seus produtos e no seu negócio no começo e depois de um tempo, quando você começa a vender, você começa a relaxar com essas coisas. Fazer o melhor todos os dias vai te proporcionar aquela percepção por parte dos seus clientes e depois por parte do mercado de artesanato mesmo, de que você é um artesã que faz um bom trabalho e que conseguiu se diferenciar. Assim, você vai se tornar uma referência de qualidade dentro do artesanato em feltro. Então, cuide para que tenha um processo de controle de qualidade do seu ateliê. Nada pode sair daí sem que tenha passado por esse controle de qualidade e que você cuide para que essa qualidade não vá caindo ao longo do tempo. Porque, como eu te falei, aqui a gente está construindo um negócio com artesanato em feltro, e para construir um negócio é muito importante a construção da marca. E a sua marca é o seu nome como artesã. Então, agora finalizando, você já tem toda a base de conhecimento necessária para colocar preço em qualquer peça do seu artesanato, cobrando um valor justo e que vai garantir o crescimento estruturado do seu negócio com artesanato. Além disso, agora você aprendeu como pode acrescentar cada vez mais valor ao seu trabalho, fazendo com que o preço final dele também possa aumentar ao longo do tempo. E se você ficou com alguma dúvida, agora a partir das 8h30 da noite, eu vou estar lá na nossa comunidade no Telegram respondendo todas as suas perguntas, tá? Isso se você está me vendo aqui na segunda-feira na estreia dessa aula. Caso você esteja me vendo depois, todas as perguntas e respostas sobre essa aula vão ficar lá na comunidade. Basta você pesquisar pela hashtag Artesã Vendedora para ver todas as respostas sobre esse projeto, ou se você quiser especificamente sobre essa aula, pode pesquisar pela hashtag Artesã Vendedora 1, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que essa aula tenha sido muito útil para você no crescimento e na estruturação do seu negócio com feltro. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, nós temos aí o nosso Instagram, o Facebook, o nosso canal lá no YouTube, que a gente está postando diariamente coisa também. Lá no Pinterest a gente tem várias coisas bacanas.
e o nosso site, que é a central de tudo isso, onde você encontra todas as informações sobre o Profissão Feltro e muita informação para você como artesã. Lembrando que esse projeto Artesã Vendedora vai te ensinar estratégias de marketing, de vendas e também de crescimento estruturado, como foi o caso de hoje, para você começar a ganhar dinheiro com o artesanato em feltro e que isso seja uma crescente. Você ganhe cada vez mais e possa estruturar cada vez mais o seu negócio com feltro, possa efetivamente viver do artesanato em feltro trabalhando aí da sua casa, podendo dar atenção para sua família, para os seus filhos e mesmo assim tendo um negócio com artesanato em feltro. E também temos todas as quartas-feiras o projeto Ideias Lucrativas, que vai te ensinar uma peça ou um tema lucrativo do início ao fim. Depois lá na aula a gente ainda vai fazer a precificação dessa peça para que você possa no outro dia já estar fazendo e oferecendo aí para suas clientes para começar a ter renda extra com o artesanato em feltro, tá bom? Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. A gente se encontra de novo aqui na próxima segunda às 19h30 ou a gente se fala lá na nossa comunidade ou em algum dos nossos vídeos lá do canal. Um grande abraço e até mais! Chegamos ao final da nossa aula e eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para te ajudar a vender e a estruturar o seu negócio lucrativo com feltro. Participe da comunidade Viver de Feltro. Estamos com você no dia a dia para te ajudar a criar um negócio aí na sua casa com artesanato em feltro. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e conte com a Profissão Feltro para te ajudar a viver do artesanato em feltro. Te vejo na próxima aula ou em um dos vídeos do nosso canal. Tchau!